Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, Ele, mais uma vez, com esta mensagem aqui, está te dando a oportunidade de você voltar para o Evangelho genuíno, que é o Evangelho que ele pregou, que é o Evangelho do Reino. É o Evangelho que vai fazer com que a sua vida possa ter bons resultados. Porque quando você decidir firmemente voltar para o Evangelho genuíno, a sua vida vai estar voltando para aquilo que o Senhor Jesus concorda e aprova que esteja em sua vida. Sim, você vai fazer com que esse Evangelho genuíno esteja em sua vida. E você vai começar a viver uma vida de acordo com aquilo que o Senhor Jesus quer que você viva. Porque, infelizmente, hoje, por aí nas denominações, existe a pregação de um outro evangelho. É um evangelho que hoje podemos dizer que é um evangelho misturado, deturpado e pervertido. E aqueles que se deixam se enredar e se envolver por esse evangelho estão, de certa forma, fazendo com que as suas vidas estejam se desqualificando. As suas vidas estão cheias de más consequências. Estão sendo cheias de más consequências desse evangelho. E isso está levando muitas pessoas para o erro, para práticas erradas. Muitas pessoas estão tendo as suas consciências e as suas mentes pervertidas por causa disso. Principalmente também a fé. A fé dessas pessoas é pervertida pela pregação do evangelho misturado do pai pervertido, que elas estão tolerando de boa mente. Então, meus irmãos, para que isso não aconteça com a sua vida, o que você tem que fazer é tomar a decisão certa e definitiva de voltar para o Evangelho genuíno, para que assim, em sua vida, você possa se apegar com mais firmeza às verdades que estão no Evangelho genuíno. Porque é isso que vai contribuir em muito para que a sua vida em Cristo possa se qualificar, possa ser uma vida irrepreensível, sem defeito, sem mácula. Porque a prática constante do Evangelho genuíno, feita por você e por mim, vão fazer isso acontecer naturalmente, dia após dia. Isso tem que ser assim, para que assim possamos viver de acordo com esse Evangelho genuíno. Porque ninguém mais pode ficar do jeito que está. O jeito que está errado. Já há muito tempo que esse evangelho misturado dentro do pai pervertido, esse evangelho misturado dentro do pai pervertido está sendo pregado. E isso tem afetado a vida de muitos, não só nesse país, mas em vários outros. Desde lá do primeiro século, se você ver, esse evangelho começou a ser pervertido. O evangelho genuíno começou a ser pervertido lá no primeiro século. E isso nunca parou, só foi se agravando ao longo do tempo. E à medida que ele foi indo pelo mundo afora, isso também começou a acontecer. E hoje está do jeito que está. De forma que nós só temos duas opções. Ou voltamos para o evangelho genuíno, ou ficamos envolvidos e enredados pelo evangelho misturado, deturpado e pervertido. Diante dessas duas opções, só temos uma escolha, só uma escolha certa. E é a escolha que nós devemos fazer, que é a de voltar para o evangelho genuíno. Esse sim é bom para as nossas vidas. Esse é o evangelho que o Senhor Jesus pregou. E
E quando ele pregou, muitas pessoas se converteram, creram nele e também creram na pregação do Evangelho, se arrependeram. Então, meus irmãos, todas essas pessoas que viveram em Cristo, no Evangelho genuíno, essas pessoas tiveram as suas vidas qualificadas pelo Evangelho genuíno. O Evangelho genuíno deu qualidades à vida dessas pessoas. E elas nunca perderam isso. Apesar de, naquela época, já começarem a perverter o Evangelho de Cristo, mas elas se mantiveram nesse Evangelho genuíno, com firmeza, inabalável. E nunca se deixaram levar pela pregação de um outro Evangelho. Principalmente, por exemplo, as igrejas da Galácia, para quem Paulo falou que se mesmo o anjo vindo do céu pregasse um outro evangelho que fosse além, para esse anjo ou para qualquer pessoa, até mesmo ele, o próprio Paulo, se fizesse isso, eles deveriam dizer anátema. Então, meus irmãos, isso mostra claramente que não podemos nos desviar do evangelho genuíno. Mas se isso hoje está acontecendo, o Senhor Jesus, que está vendo tudo, Ele está nos dando a oportunidade de voltarmos para o evangelho genuíno. Porque Ele não quer ver nem você e nem eu envolvidos, enredados por um outro evangelho. Não podemos deixar isso acontecer em tempo algum. Ninguém pode nos enganar dessa forma. Não podemos ser enganados pela serpente, pelo diabo, nem por pastores, bispos e apóstolos, que infelizmente hoje muitos deles estão pregando um outro evangelho por aí nas denominações. Então, meus irmãos, se você quer mesmo, de fato e de verdade, voltar para o evangelho genuíno, faça isso hoje. Faça isso de acordo com a sua vontade, espontânea. Porque é isso que o Senhor Jesus quer que você faça. Não fique perdendo seu tempo com esse outro evangelho, que não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Porque o evangelho que o Senhor Jesus pregou é o evangelho genuíno. É para esse que você tem que voltar. Essa mensagem aqui é para te estimular, é para te encorajar a você voltar hoje para o evangelho genuíno. É uma necessidade. É uma necessidade que tem que ser suprida por você. Então, é isso que o Senhor Jesus espera que você faça hoje, que você tome essa decisão. Porque continuar num evangelho que perverte a sua consciência, a sua mente, a sua fé e a sua vida, continuar envolvido e enredado por um evangelho que te desvia da verdade, da graça genuína, da sã doutrina, é querer para si mesmo a perdição. Porque é para isso que esse outro evangelho está te arrastando para ruína e perdição. Ele está te arrastando para ruína e perdição. Mas para evitar que isso aconteça com a sua vida, o Senhor Jesus mais uma vez demonstra que te ama de verdade e te dá mais uma oportunidade de você voltar para o evangelho genuíno. Então, agora é com você. É a sua decisão que você vai ter que tomar. Porque ninguém pode ficar em cima do muro diante dessa questão. Tem que decidir de qual lado quer ficar. Você tem que decidir hoje qual lado quer ficar. Ou vai ficar do lado do evangelho genuíno, ou vai ficar do lado do evangelho misturado, deturpado e pervertido. Só existem essas duas opções. Ou é uma ou é outra. Faça a sua escolha entre essas duas. Faça a sua escolha entre essas duas opções. E, claro, que a melhor opção para a sua vida de escolha é voltar para o evangelho genuíno. Então que você possa fazer isso para o seu próprio bem. Não é para o seu mal. É para o seu próprio bem, para o seu próprio aperfeiçoamento. Para que assim você esteja radicado no evangelho, em Cristo Jesus, para sempre. Porque é isso que vai contribuir
para que você possa chegar no final de sua carreira e ser aprovado para entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu espero que você tenha entendido isso e faça a sua escolha para o seu próprio bem, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, hoje eu também vou ler aqui mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. Assim como esta mensagem aqui também veio da parte do Senhor Jesus. E a mensagem que eu vou ler hoje aqui se chama Perfeita Qualidade no Evangelho. Sim, meus irmãos, quando o Evangelho genuíno chega na sua vida através de uma pregação de um homem sério em seu proceder, de um homem que vive com seriedade em Cristo Jesus, essa pregação do Evangelho que te leva a crer no Senhor Jesus, que te leva a se arrepender e se converter sinceramente ao Senhor Jesus, esse Evangelho ele vai começar a qualificar a sua vida, vai começar a fazer com que você tenha qualidades pela prática desse Evangelho. Porque esse Evangelho vai fazer com que o seu modo de pensar, de falar e de agir esteja de acordo com ele. Assim, a sua prática neste mundo vai ser exemplar. Vai ser exemplar porque as qualidades que esse Evangelho vai te fazer ter vão fazer você ter uma vida exemplar, irrepreensível, sem mácula. Tudo isso por causa do Evangelho. Então isso tem que acontecer com você. Você tem que querer isso para a sua vida, para que assim aconteça. Então, é importante demais dar valor e importância ao Evangelho genuíno e fugir, escapar e sair fora do Evangelho misturado, deturpado e pervertido, que só está estragando a sua vida, está enchendo a sua vida de defeitos, de falhas, de deficiências, de coisas inconvenientes. Porque esse outro Evangelho perverte a sua consciência, a sua mente, a sua fé. Ele te desvia da verdade. Ele está te distanciando do Senhor Jesus para bem longe. E assim a sua vida vai tendo mais consequências, cada vez piores por causa disso. Então, para evitar que isso aconteça, o que você tem que fazer é voltar para o Evangelho genuíno. Esse é o Evangelho que vai qualificar a sua vida, vai encher a sua vida de qualidade, de virtudes, de humildade, que você pode encontrar no Senhor Jesus. Ele é seu exemplo. Então, quando você decidir voltar para o Evangelho genuíno e viver por esse Evangelho em Cristo Jesus, a sua vida vai ficar cheia de virtudes. E essas virtudes serão umas virtudes que vão fazer com que você seja reconhecido por elas. E essas virtudes vão fazer que você seja reconhecido como de fato e de verdade como um discípulo do Senhor Jesus. Mesmo que você esteja no meio dessa geração corrupta e pervertida, é no meio dela que você vai resplandecer, no meio dela que você vai resplandecer como luzeiros. Porque o Evangelho vai fazer isso. Então, o Evangelho genuíno, ele qualifica a pessoa. Ele transforma, ele vai aperfeiçoando. Vai fazendo com que a pessoa vá se transformando de glória em glória, dia após dia. Isso tem que acontecer. É assim que acontece na vida de todo aquele que ama ao Senhor Jesus sinceramente e que vive nele pelo Evangelho. Que vive pelo Evangelho acima de todas as coisas. Então você tem que viver por um modo digno do Evangelho. E para viver por um modo digno do Evangelho, você tem que tomar a decisão hoje de voltar para o Evangelho genuíno. Porque esse sim é o Evangelho que traz para a sua vida e para a minha vida qualidades que têm que existir em nossas vidas. E essas qualidades têm que ser exteriorizadas dia após dia diante de todas as pessoas, para que elas vejam
a nossa qualidade, as nossas boas obras, o nosso modo de vida exemplar em todo o tempo. Então, que isso tem que acontecer conosco, meus irmãos, para que assim possamos viver na perfeita qualidade do Evangelho, ou no Evangelho. Isso aconteceu aqui na igreja de Tessalônica, entre aqueles irmãos, isso aconteceu. Eu vou ler esse texto aqui agora, que fala sobre isso. Está aqui na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Está escrito assim: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, meus irmãos, na vida desses irmãos aqui, o que aconteceu neles é que eles se tornaram uma igreja modelo para tanto na Macedônia como na Acaia. Por quê? Por que eles se tornaram um modelo, uma referência, uma igreja a ser imitada, uma igreja exemplar? Por que eles se tornaram isso? Porque o Evangelho chegou até eles, os qualificou, deu qualidades, deu virtudes, deu um modo de vida exemplar, transformou a vida deles, para que eles vivessem de uma forma diferente do que viviam antes, de uma forma irrepreensível, sem mácula. Era assim que eles viviam. E tudo isso se deu por conta da pregação do Evangelho, que não chegou até eles não apenas em palavras, mas sobretudo em poder, em plena convicção. Chegou a eles em plena convicção, como está escrito aqui, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Então esse Evangelho que chegou para eles dessa forma, chegou para causar isso na vida deles, essa mudança. Eles deixaram os ídolos e se converteram a Deus para servirem o Deus vivo e verdadeiro. Essa foi a atitude que marcou o início de uma nova vida na vida de todos eles. Assim, eles, pelo Evangelho, foram se qualificando. Aquelas virtudes que estavam em Jesus começou a encher a vida deles também. E eles passaram a exteriorizar isso. Sempre
E isso levou essa igreja de Tessalônica a ser uma igreja modelo, a tal ponto de o próprio Paulo dizer que não havia necessidade de acrescentar coisa alguma na vida deles. Esse foi o resultado que aconteceu pela pregação do Evangelho, que qualificou aquelas pessoas. E eles se mantiveram assim. Eles se mantiveram nisso, não se desviaram, não voltaram para trás, não desistiram, não se perverteram ao longo do caminho, não se deixaram levar para um outro evangelho, por um outro Jesus, por um espírito enganador. Não, meus irmãos, eles se mantiveram fiéis a isso. E isso foi algo marcante na vida deles. E pode ser na sua também, porque isso que aconteceu em Tessalônica tem que acontecer com você hoje também, do mesmo jeito, sem variação nenhuma, sem sombra de mudança nenhuma, igualmente, perfeitamente, para que assim os mesmos resultados que aconteceram em Tessalônica, na vida daquelas pessoas que creram, possa acontecer com você também hoje. Você tem que ser qualificado dessa mesma forma. Você tem que ser qualificado por essas próprias virtudes que existiam na vida deles, tem que existir em você também. Hoje e sempre. Tem que ser assim. Então, para te ajudar ainda mais a entender essa questão, o Senhor Jesus nos envia essa mensagem hoje, que se chama Perfeita Qualidade no Evangelho. Então eu vou ler essa mensagem aqui agora e ela começa assim. Está escrito: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Meu irmão, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, como alguém hoje pode viver de um modo digno do Evangelho de Cristo, se muitos estão tolerando de boa mente quem vem pregando há muito tempo por aí nas denominações um outro evangelho diferente, que está levando a muitos a se qualificarem por ele, de forma que somos mais conhecidos pelos escândalos, pelas divisões, por danças giratórias, pelo comércio, pelo misticismo, pelo dinheiro, pelas riquezas, pelas coisas terrenas, pela hipocrisia, pelo amor ao mundo e às coisas que nele estão, pelo cristianismo e até mesmo por um outro Jesus, de forma que todas essas coisas e outras mais, somadas juntas, produzem o resultado de estarmos, sim, desqualificados, por não vivermos mais acima de todas essas coisas por um modo digno do Evangelho de Cristo. O que nos leva também a não vivermos de um modo digno do Senhor Jesus, para o seu inteiro agrado, porque o Senhor Jesus não se agrada nem um pouco ao ver que isso está acontecendo. Meu irmão, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, para vivermos acima de tudo com perfeita qualidade no Evangelho de Cristo, ao ponto de sermos reconhecidos de fato e de verdade como discípulos sinceros e irrepreensíveis dele, é urgentemente necessário que possamos juntos nos purificar completamente de todos os erros que hoje estão nos fazendo viver sem estarmos firmes em um só espírito, sem termos uma só alma e sem lutarmos juntos pela fé. E é isso que nos faz viver de um modo indigno do Evangelho de Cristo. Porque ainda há tempo dessa purificação acontecer, pela oportunidade que o próprio Senhor Jesus está nos dando, diante da qual não podemos, em rebeldia, lhe dar as costas, ensurdecer os ouvidos e nem endurecermos os nossos corações como um diamante
insistindo assim nessa teimosia de praticarmos coisas que contribuem para a desqualificação e desvalorização do Evangelho de Cristo. Meu irmão, se a partir de hoje você quiser mesmo viver acima de tudo, por modo digno do Evangelho genuíno de Cristo, de forma que a sua vida seja qualificada por Ele e pela prática constante dele para sempre, então dê um giro de 180 graus e volte a viver na luz do Evangelho da glória de Cristo, para que o próprio Senhor Jesus veja que você está vivendo piedosamente nele e que você o ama sinceramente e quer sim ser fiel a ele até a morte, porque é assim que tem que ser a vida aprovada e qualificada de todo aquele que quiser viver acima de tudo por um modo digno do Evangelho de Cristo. Então, meus irmãos, essa é uma mensagem séria da parte do Senhor Jesus. Agora, Ele espera que essa mensagem te conscientize e te leve a viver de um modo digno do Evangelho, para que, assim, a sua prática diária, por causa do Evangelho e pelo Evangelho, possa te encher de qualidades, de virtudes, de coisas aperfeiçoadoras, de coisas que te levem a ter uma vida exemplar, irrepreensível, imaculada, como um sincero filho de Deus, inculpável, mesmo que você esteja no meio dessa geração corrupta e pervertida, que está totalmente dominada pelo pecado, escravizada pelo pecado. Mesmo no meio deles, você tem que deixar com que o Evangelho te qualifique, para que a diferença entre você e eles seja vista, seja notada, seja percebida pelos próprios olhos de cada uma dessas pessoas com as quais você tem que conviver pelo resto de sua vida, pelo resto do tempo que resta de sua peregrinação. Tem que ser assim. Não há outra opção. O Senhor Jesus quer que você seja assim no meio deles. Seja sal da terra e luz do mundo no meio deles. Então, mas tudo isso tem que começar pelo Evangelho. Porque é o Evangelho que nos qualifica. Qual a qualidade hoje que temos? Qual a qualidade hoje que temos? Só existem porque hoje, infelizmente, como a maioria hoje, infelizmente, está envolvida e enredada por um outro evangelho, esse outro evangelho está fazendo com que as pessoas não estejam se qualificando, mas estejam se desqualificando, estejam cheios de defeitos, cheios de falhas, cheios de erros, cheios de práticas erradas, com a consciência pervertida e deturpada, com a fé desviada da verdade. É isso que está acontecendo, meus irmãos. Isso é um problema sério que tem que chegar ao fim. Tem que chegar ao fim na sua vida. Tem que chegar ao fim na minha vida também. Tem que chegar ao fim na vida de todos os nossos outros irmãos. Ou seja, na vida da igreja, de modo geral. E de modo geral mesmo. Então não dá para brincar com isso. Isso é coisa séria demais. O Senhor Jesus, nessa mensagem, trouxe uma mensagem séria para a sua vida, que você tem que levar com seriedade. Você tem que receber essa mensagem com seriedade, porque é algo sério, é algo que tem que fazer com que você se desperte, acorde, que você dê esse giro de 180 graus e volte para o Evangelho genuíno. Volte para aquilo que o Senhor Jesus aprova em que você esteja. Vivendo e praticando e se aperfeiçoando, que é o Evangelho que ele pregou. Isso tem que acontecer com você e comigo também. Então vamos juntos fazer isso, para que assim, como igreja, possamos andar juntos e lutar juntos pela fé evangélica, vivendo acima de tudo por modo digno do Evangelho. Vivendo, acima de tudo,
por um modo digno do Evangelho. É isso que tem que acontecer. Então, vamos deixar que isso aconteça, meus irmãos. O objetivo dessa mensagem que o Senhor Jesus nos trouxe hoje é esse. Não há outro. Então, vamos fazer com que o objetivo dessa mensagem possa começar a se cumprir em nossas vidas. Para que assim possamos ser uma igreja que esteja qualificada pelo Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Então que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Amém.